achava que tinha que estar em todas, me jogando loucamente, e meu projeto pessoal se perdeu muito. Agora que eu estou catando os pedaços para poder seguir a minha existência enquanto pessoinha que sou. E a gente sai muito ferido e machucado dessa história toda. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e colagem. Eu sou a Sandra Costa. E eu sou a Marina Monteiro. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre a possibilidade de pausa e conexão que a arte pode nos proporcionar dentro dos universos das artes plásticas, colagem e literatura. A nossa convidada de hoje é a artista genial Renata Cruz. Uhul! Olá! A Renata, olá Renata, eu preparei aqui uma apresentação sua, né? Caprichou, vamos ver se eu né? faço jus. Obrigada. Eu pesquisei um pouco, né, lá no seu site. Então eu vou começar falando um pouquinho do seu trabalho, resumidamente. A Renata busca criar narrativas abertas e não lineares, onde estão presentes diversos olhares, vozes e outras manifestações de vida. A Renata se apropria de recortes, textos literários, escuta relatos e histórias de pessoas e organiza com imagens e fragmentos do mundo. São inúmeras exposições individuais e coletivas por esse Brasilzão e fora dele também, além de residências fora do Brasil. E, além disso, a Rê é nossa professora genial no curso de colagem do Instituto Tomiotaki, em São Paulo, e é tão genial, mas tão genial, que já foi pedido em casamento por mim e eu estou aguardando a resposta com a data. Bem-vinda, Rê. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. E eu também. Muito obrigada pelo convite, por todos os convites, eu aceitei todos. Tenho que deixar claro. Tá de pé, né, Rê? Tá de pé, nosso casamento. E para começar, então, Renata, eu notei uma característica muito interessante dos nomes das suas exposições, né? Eles têm nomes muito fortes e poéticos, como, por exemplo, o abismo não nos separa, ele nos cerca. Para sempre e um dia. E no reino dos camuflados, área de soltura. Então, eu queria saber de você, Renata, se você desenvolveu seus trabalhos já tendo esses temas em mente. E outra coisa, já era um percurso que você imaginava? Enfim, como que é esse processo para você iniciar uma ideia para os seus trabalhos? Boa. Oi, Sandra. Que bom que vocês foram lá no meu site. A gente está encantada, inclusive. Com certeza, tem tanta coisa lá, meu Deus. Obrigada, que gostoso. Eu acho que, antes de qualquer coisa, todos os projetos começam com a leitura, e é uma coisa que movimenta muito um desejo de construção, e o desenho. Assim, acho que, para mim, o desenho é uma forma de eu me entender, assim, me situar no mundo. Então, eu começo desenhando desde sempre, assim. O desenho sempre foi o meu ponto zero, de alguma maneira. E então, se eu vou para algum lugar, como essas exposições, né, que são feitas em outros lugares fora da cidade que eu vivo, eu começo sempre desenhando e lendo, né, enquanto eu vou descobrindo esse lugar, porque acho que as coisas chegam, assim, muita informação, né, que chega pelo corpo até, né, e eu não administro muito bem, então eu preciso desenhar e olhar, e sempre ter um livro junto, e aí começa, e só depois que esse ciclo, de alguma forma, se organiza, assim, é que eu me dou conta do que eu estou fazendo, aí depois que eu tenho um distanciamento, e começa a organizar um segundo momento, né, que é já pensar como projeto, tá? Mas acho que é o desenho e a leitura
ponto zero, assim, dos projetos. Nossa, é muito forte essa questão do corpo, né, Renata? De você precisar, de certa forma, fazer surgir, né, sair de você esse desejo e depois transformar em algo que é o desenho, né? Eu achei muito legal isso. É porque às vezes a gente vai para um outro lugar ou vai para um lugar novo, assim, ou qualquer uma reunião, encontro com pessoas, e eu acho que o desenho ele me ajuda a eu lembrar de que lugar que eu olho as coisas, assim, o meu movimento. O desenho, se eu estou desenhando fora do meu movimento, o desenho não funciona. Então, ele sempre me lembra esse lugar do movimento que eu tenho. E aí, ele me ajuda a eu não correr esse risco de estar fora de mim para estar percebendo as coisas, sabe? Então, é quase como um organizador, assim, porque eu acho que se a gente está no nosso eixo, é mais fácil você olhar as coisas, responder todas essas coisas novas que chegam para você, né? Quando você faz uma viagem, quando você faz uma pesquisa. Então, eu preciso mesmo me lembrar qual é o meu movimento antes de começar as coisas. Por isso que eu desenho. Rei, esse seu processo, ele me fez lembrar quando eu te conheci no Tomiotaki, você estava voltando da sua residência no Japão. E você chegou no primeiro dia de aula, mostrou um caderno que você tinha começado a fazer no Japão, que você, pelo que eu estou lembrando, você desenhava a imagem que você estava vendo naquele momento e também pedia para as pessoas te contarem alguma coisa e depois você escrevia. Isso tem esse projeto nasce disso, dessa sua vontade de se organizar? Esse projeto também foi um tipo de organização? Sua, assim? É isso mesmo, assim, acho que eu faço esses projetos para poder entender, me situar um pouco no mundo para poder conversar com o mundo. Essa sensação que eu tenho, né? E o lugar que funda, que é o desenho, ele é o que gera os projetos e os encontros com as pessoas. Então, quando eu fui para lá, eu levei esse projeto que chamava Sistema de Trocas, que era por verdade. esse, né? Que deu uma andada por aí, assim, esse trabalho, que eu ficava desenhando objetos do meu cotidiano e depois eu criei um sistema que a pessoa me dava um objeto de valor simbólico, contava a história desse objeto para mim, por que ele era importante para ela, e eu, em troca, dava um caderno com desenhos de objetos simbólicos de outras pessoas, de outras partes do mundo. E então ela me dava o objeto e eu tinha que desenhar de novo, né? Então alimentava o eixo, ao mesmo tempo que ia criando vínculos. E aí ia criando uma rede que eu não tinha muito controle, né? Então foi o que eu fui fazer lá e tinha feito em outros lugares também. É uma forma de conhecer pessoas para mim desenhar. Esses objetos, Rê, você tem eles? Assim, eram objetos que você podia carregar, guardar, trazer com você? Eu tenho. Eu tenho a maioria, não tenho todos, porque até lá no Japão, enfim. Não, mas quase todos vieram. Foi possível trazer, né? Porque tem problema da mala, tinha um monte de coisas. Sim, é isso que eu estou imaginando. Mas eu tenho muito objeto, porque esse sistema de trocas, ele começou há muitos anos atrás, e eu fiquei um mês andando pelas praças do estado de São Paulo, e punha uma barraquinha num projeto do Sesc, que ia acho que o Sesc ia de ônibus para o interior, e eu ficava trocando com as pessoas o caderno com objetos. Então, eu tenho muitos objetos. E eu já expus esses objetos, e ele ia até antes da pandemia, tinha um projeto de expor todos, né? E aí, com tudo isso, está guardado. Está esperando.
Agora os curiosa. desenhos, os objetos foram todos expostos. Esse sim. Tem Renata, algum objeto assim, assim, muito diferentão, curioso, que você nem sabia o que era, ou sei lá, que te despertou alguma coisa? Tinha muita coisa, mas às vezes são muito objetos comuns que têm um valor, assim, por exemplo, acho que um dos mais marcantes para mim foi quando eu fiz esse projeto no Sesc São Carlos, e eu cheguei de viagem e fui lá e tinha um rapaz, que acho que era um arquiteto, que ele estava me esperando, e ele tinha um gibi do Superman dos anos 70. E ele falou, eu li do seu projeto e eu gostaria de participar com esse gibi, que é do meu pai. Ele me deu, eu não me lembro se o pai dele tinha falecido, agora eu tive tenho talvez essa desconfiança. E ele falou, meu pai não conversava comigo. A gente tinha um relacionamento e quando ele me deu o gibi, que era da coleção dele, eu soube que era uma declaração de amor. Então, esse objeto é muito forte para mim. E eu queria que ele fizesse parte do seu projeto. E eu fiz esse gibi várias vezes, assim, frente, verso, aberto, fechado. Não tenho nenhum, mas acho que tem no site. Ele não está mais comigo, mas está lá. Ai, que bonito. É bonito, né? Uhum. E tem Renata... uma moça também... desculpa. Não, pode falar, conta pra gente. Desculpa, Renata. Não, eu lembrei de uma moça que me deu um creme para corpo chamado Paixão, que é um creme que tem aí, e ela falou assim, eu tive um relacionamento com uma pessoa que eu gostava muito dela e ele terminou. E cada vez que eu passo esse creme eu lembro, então eu tenho ele sempre comigo, e ela me deu. Então as pessoas davam esse tipo de objeto. Uhum. É bonito, né? É bonito, muito sensível. Sim, essa relação dos objetos mesmo, né? A gente fala... Às vezes a gente pensa como uma série de coisas inanimadas, mas por trás delas podem ter muita história mesmo e muito sentimento. Isso que você acaba de falar, né? A perda, a própria pessoa se sentir, né, que não deu tanto amor, talvez, para o filho em determinado momento, a paixão, enfim, várias coisas, né, se transforma. Não é o objeto em si, é o sentimento que a pessoa coloca ali, né? Exatamente. É muito legal. Era uma profusão de histórias, assim, que ficam, né? Fica dentro de você. Imagina, cada vez que eu vejo esse creme no supermercado, ela nunca mais vou esquecer dela, porque muito forte, né? Entrar na fila, era uma fila, ficava sentada ali, as pessoas ficavam querendo conversar, então um já estava sentado conversando, o outro ficava esperando com o seu objeto na mão, então você via que era um desejo da gente sair das coisas serem essas coisas e serem a nossa própria vida, né? Uhum. Sim. Muito bonito mesmo. E, Renata, você comentou que você viajou pelo interior aí de São Paulo para poder fazer as exposições, e você também teve a oportunidade de expor o seu trabalho em outros países, como, por exemplo, Japão, Espanha, Peru. Eu queria saber como é que é expandir as fronteiras do seu trabalho além do Brasil, e se há diferença entre o público daqui e o público de lá. Se você podia falar um pouco para a gente sobre se a questão cultural também influencia na admiração da arte. Então, eu tenho algumas experiências, pouco, né? Tenho algumas experiências fora, mas na minha experiência, assim, é sempre transformador, né? Porque esse próprio projeto, cada lugar, as pessoas se apresentam de uma determinada maneira, né? Assim, até para se irem me encontrar e fazerem a troca, são de formas que a gente vai percebendo, para mim, vai enriquecendo, porque são formas diferentes. Então, às vezes eu estou lá no piloto automático esperando, e a pessoa vem com um outro movimento que me mostra, né, o quanto estava
estava lá no piloto automático mesmo, né? Então, isso que é muito legal, sair para outro lugar para tirar a gente desse movimento, né? Expor fora, o que mais é muito lindo, porque às vezes você quer conhecer um país e você vai... É muito diferente do que conhecer como um turista, assim. Para mim, isso é o mais forte, né? Porque você vai falar com o curador, você vai expor em outro lugar e você entra rapidamente em camadas daquele país que você não entraria se você vai como uma pessoa que vai visitar, assim, né, Um turista, conhecer né? um Uhum. turista, isso. E então, a maneira como cada instituição ou cada curador tratou foi um grande aprendizado, porque tira também desse lugar como que as relações profissionais se dão. Elas não são estáticas, elas não são de uma única forma. Então, eu aprendi bastante, assim. O Japão foi o lugar que eu acho que eu mais me tirou de pré-conceitos, assim, do que é, né? Ah, isso aqui é assim, isso é... E me ensinou muito e foi muito especial para mim ir para lá 2 vezes, né? Trabalhar. E a maneira como as pessoas veem, no fim, o que eu acho que essas exposições, o ciclo delas, o último dia da exposição, às vezes, aquele que eu tenho menos acesso. Todo o movimento para isso acontecer é que, para mim, assim, é o mais transformador, sabe? As relações, assim, às vezes você vai num lugar e a pessoa quer que você, no dia seguinte, já dê uma aula apresentando seu trabalho e é, tipo, cronometrado. Aí você vai em outro lugar e a pessoa fala oi e não te pede nada. Aí, depois, 10 dias depois, alguém fala assim, você não quer ir lá? Porque são sistemas, espera você baixar, sabe, acalmar, sair do pânico de tudo, de prestar contas. Então, Da ansiedade, né? da ansiedade, porque você já está esperando aquele negócio que você tem que... E isso é muito legal ver como cada lugar funcionou, assim. Ô, Outros Rê, lugares... pode falar. Pode Infinito. falar, Rê, é você que tá para falar. Não Não, já amarra foi. a palavra pra gente, não. Eu lembrei que uma coisa muito linda que foi, quando eu fui para o Peru, que eu fiquei depois da experiência de visitar as escolas, que eu fui dentro de um projeto que visava trazer recursos para escolas de crianças numa região do Peru que precisava, né, desses recursos, enfim, tinham muitas questões. E aí essa pessoa que me fez o convite me levou a todas essas escolas em Puno, bem no alto, assim, foi uma experiência muito rica. Mas depois, antes da exposição, ela fez uma coisa que foi inédita para mim, assim, muito... Ela falou, olha, então agora a gente queria te oferecer, assim, para você ficar pensando, descansar. Me deixou, sei lá, quase uma semana num hotel, na beira do lago Titilaca, e quieta lá sozinha, trabalhando, e mais como um cuidado, assim, desse... E foi... Eu não esperava por isso. E são essas coisas que você encontra, assim, essas pessoas que você fala, uau, quero oferecer isso para alguém um dia, né? Muito bonito isso também, né, Rê? O ser humano é igual e diferente no mundo inteiro, né? A gente sempre é surpreendido. Ô, E Rê, as gentilezas são sempre... É muito surpreendente a gentileza, é, o cuidado, né? Como o cuidado se manifesta, ele sempre se manifesta, assim, nessas experiências. E são de formas diferentes, mas é sempre surpreendente quando ele, né, você fala, nossa, mas tudo isso, né? Que valor você dá para o trabalho poético e para o cuidado com o outro, né? sim.
Então, Rê, eu tive a oportunidade de ver uma exposição sua. Agora eu vou falar do lado da apreciadora, né? Como é diferente quando a gente vê a arte de uma pessoa que a gente não conhece. E eu vi uma exposição sua, Para Sempre um Dia, no Palácio das Artes. E para mim foi mais especial porque eu passei mais da metade da minha vida frequentando o Palácio das Artes. Eu morava lá do lado, eu fiz balé no Palácio das Artes. O Palácio das Artes fica no parque que eu frequentei a minha vida inteira, como criança e como atleta. Então, assim, foi muito especial para mim quando você falou que a sua exposição ia estar lá, porque era a exposição da minha professora num lugar, na minha terra, num lugar com tanta história e, né, muito que fala muito no meu coração. E aí, quando eu cheguei, você estava, essa exposição é a do seu papel de 24x24, né? Que fala das 24 horas do dia, que é uma exposição eterna que você falou, né? E quando eu cheguei, eu brinquei eu fui com uns amigos e meu marido e brinquei com eles que falei, ó, cuidado para não pisar na arte, porque tinha aquarela no chão, né? Pertinho assim, e eu ainda brinquei falando, não pisa na arte da minha professora, né? Tipo assim, mais respeito. E para mim foi assim foi muito diferente. Eu te conhecia como professora, eu não tinha visto sua arte ainda, né? E chegar lá e ver a beleza do seu trabalho e como que ele dialoga assim com a gente. Então, você foi pintando partes de lugares que você esteve, então, e aquilo vai conversando, e são coisas, eu lembro de frutas, daquele azul do português, né, assim, lembro de pequenos detalhes, assim, que você vai trazendo, parece que dá um zoom, assim, nas coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que às vezes a gente também não está dando atenção merecida, né? Então, a minha sensação quando eu vi a sua arte foi que eu fiquei mais próxima de você, que eu te conheci de outra maneira. E aí você também trabalha com a palavra, né? E isso me surpreendeu, que eu não sabia que você escrevia na época. E aí a minha curiosidade agora, assim, é de saber como as palavras te encontram ou como você encontra essas palavras, sabe? Como acontece essa escolha para elas chegarem na sua arte. E também, acabei de me lembrar de uma coisa, que você disse que o seu trabalho não existe sem a palavra, né? Que você se relaciona com a palavra, você falou do seu livro de caligrafia, seu caderno de caligrafia, então eu queria que você contasse como que essas palavras chegam. Então, elas são tiradas dos livros, né? Quer ver? Eu leio, assim, eu não sou uma leitora, eu leio, eu leio, estou sempre lendo, mas não, de uma forma por desejo, assim, eu estou sempre achando que eu preciso ler aquele livro, e aquela coisa infinita, né? Porque eu fico triste se eu não leio, assim. E então aí eu vou grifando eu trabalho com aquarela, assim, muitas vezes. O livro é inteirinho grifado, ele precisa ter essa cara de lido, assim. Aí eu dou essa primeira lida com a caneta e muitas vezes preciso repetir em cima do livro a palavra e vou passando com a aquarela, vou fazendo uma aquarela no próprio livro. Nossa. Porque enquanto eu vou lendo, eu vou vendo que esses trechos, eles são parte do assunto que eu quero colocar, é a colagem, né? Então, é um retirar os textos de vários lugares e colocar, depois eu coloco no desenho os textos, né? Escrevo, porque essa relação texto-imagem, que não se completa, que é fragmento, que vai pegando assim, é o que me interessa, esse buraco que cada um fecha
do jeito que acha que é o seu jeito de fechar aquele assunto, né? Então, gosto muito de trabalhar com o fragmento. Por isso também que as imagens são fragmentos que eu vou pegando também, né? Uhum. E a ideia é criar esse lugar mesmo para cada um ocupar como achar que é a sua maneira de ocupar. Então, eu passo o tempo todo tirando textos e colocando. Colecionando. Nossa. Objetos e palavras, né, Rê? E seres, né? Agora muito trabalho com a natureza, assim, mas é isso, assim, a imagem, o texto e o buraco entre elas. Renata, você mencionou até agora na sua última resposta um pouco a respeito da natureza, né? E eu tenho observado, assim, olhando, né, o teu portfólio, que tem muitos trabalhos seus que fazem uma forte conexão sua com essa natureza. Inclusive, um dos teus últimos trabalhos, que se chama Livro de Taoca, desculpa, é uma colagem de vozes, textos, né? Tem trechos e imagens feitas a partir do movimento das formigas de correição na floresta amazônica. Então, assim, uma coisa super diferente, né? E de onde vem esse teu interesse sobre a natureza, a floresta amazônica? E você tem um desejo de transmitir algum tipo de mensagem para quem vir essa sua obra? Esse livro de Taoca fez parte desse festival Lab Verde, né, que aconteceu agora. E o festival está, inclusive, todo disponível online, né, no canal do YouTube. Eu tomei contato com a floresta amazônica em 2017. Eu nunca tinha ido. Não sei se vocês já foram lá para a floresta. Eu não. Eu já fui. Né? Fui numa residência chamada Lab Verde, primeira vez que eu fui. E a gente fica imersa dentro da reserva Duque e tendo aulas com, inclusive, o Mário von Haft, que ele é um ornitólogo que deu aula, então ele para a gente nessa residência, a gente entrava na floresta, ficava lá dentro, dormia lá nessa reserva onde os cientistas fazem a pesquisa, e era um grupo de artistas de vários lugares do mundo. E a gente ficava lá, acho que 15 dias imerso. E o projeto que eu fiz na época era para entrar, tinha a ver com a floresta amazônica que passam para a gente nos livros, na televisão, na mídia, e aí eu desenhei e depois a minha experiência concreta lá dentro, né? Ah, que massa. E ela é ela quer dizer, né, assim, acho que tem um artista lá de Manaus que faleceu há pouco tempo, que a gente teve a honra de conhecer, o pessoal, que é o Roberto Evangelista, e ele tem uma frase muito linda que ele fala que a floresta, alguma coisa assim, tá bem, mas é o último lugar no planeta que a gente tem a possibilidade de um ser encontrar consigo mesmo, né, estando ali imerso. E eu acho que é isso que acontece, quando você vai e fica imerso lá dentro, você nunca mais, as coisas são as mesmas, a coisa é a mesma, né? Então quando eu voltei eu precisei rasgar tudo que eu tinha, foi um processo, um ritual, e reorganizei porque a floresta ela é feita de fragmentos, né? Uma asa de borboleta que cola com um pedaço de folha. Ela é uma junção, uma interconexão gigante, e você se dá conta que você é uma peça só daquela história toda. E você é paisagem, né? E esse entendimento, então, até você trouxe, Sandra, no começo, o abismo não nos separa, ele nos cerca, porque a floresta, ela é muitos abismos, enquanto você caminha, você vê os buracos, e dentro desses buracos, muitos seres vivendo ali.
E você vai tendo essa dimensão. Até tem uma coisa que eu ando fazendo agora, a partir de uma frase, que é: a floresta tem mais olhos que folhas. E tem a ver com uma experiência que, num desses dias à noite, o guia levou a gente para dentro da floresta, e é escuro, absolutamente escuro, e ele acendeu uma lanterna que iluminavam os olhos dos bichos. Então, tinham olhos desde o chão até lá em cima, assim. De repente, ele acendia essa luz e você via todos os olhos que te viam. E é aquele segundo que muda a tua vida, né? Deve ser muito impressionante. Isso daí mexe com o corpo da gente, né, Rê? E aí não dá para você voltar para a cidade e pensar que o paraíso era o lugar onde tinha onça e que aqui está saturado de cimento e que está todo mundo doido porque perdeu a conexão com esse tipo de que você é parte de uma coisa, e que você está isolado dentro de um tubo de ensaio e que você não sabe por que você já não lembra mais o que você está fazendo aqui. E então, a partir dessa experiência, depois eu voltei com outras artistas, amigas, a gente ficou de novo, precisou voltar. E depois também no México, que foi uma experiência muito perto da natureza, no meio do nada, assim, na frente de um oceano muito... E desde então, acho que nunca mais tudo, nem a cidade mais me interessa tanto, assim, nada será como antes, né? Tipo, nunca mais foi. A floresta, ele é isso mesmo. Então, cada vez mais, acho que eu tenho esse interesse de trabalhar esse entendimento que a gente é mais um pedaço de asa de borboleta e que a gente que acorde para essa dimensão, né? Urgentemente. Né? Isso me traz a sensação, assim, de que quando a gente tem uma experiência profunda, assim, no meio da natureza, de que quando a gente volta para nossa casa, no meio da cidade, ainda mais São Paulo, dá uma sensação que a gente se importa com as coisas que têm menos importância, né? E o que tem mais importância a gente não alcança mais, assim. Isso realmente balança, né? Dá uma sensação. Eu estou ouvindo você falar e estou pensando que deve dar aquela sensação assim, o que eu estou fazendo, né? Sobretudo uma cidade como essa, né? Que em cada pedacinho que aparece de possibilidade de construir um prédio de 30 andares é feito, e você olha assim o solo sendo perfurado e o nível de estresse, né, que a gente causa, e aí perguntar para quê, né? Por que eu estou morando aqui? Qual o sentido disso, né? É uma pergunta que, bom, a gente está aqui em suspensão, né, todo mundo, mas assim, realmente é uma cidade que no meu ponto de vista, tende a criar mais dano do que todos esses, né? Eu sinto isso, assim, que os valores inverteram demais e que não faz mais sentido de forma alguma as escolhas que a gente vem fazendo, né? Inclusive porque mudando ou não mudando de visão, as consequências virão para nós, né? Virão. O meu marido, a família dele é do Pará, uma parte da família, e eles têm uma casa lá no meio da floresta amazônica, né? Então ele sempre me fala assim, que tem que ir, que é muito bom e que o barulho da floresta é uma coisa que impressiona muito, assim, que sempre que a gente pensa no mato, a gente pensa em silêncio, né? Mas que é muito barulhento
Mas é sempre assim, ele fala, não, tem que ir, é muito legal, a floresta é maravilhosa e tal. Aí todas as conversas de todo mundo que foi, né, até para casa dele, dos amigos e tal, as pessoas falam assim, eu vou, mas é para ir num dia e voltar no outro, no máximo. E eu vou vendo assim, todo mundo comentando isso, pessoas da cidade, né? E para você chegar lá onde eles têm a casa, você pega 3 transportes, você pega barco, você pega ônibus, você vai na estrada de terra e tudo, é um calor tenebroso, né? É muito bicho. E isso também mostra a desconexão, né? Quando as pessoas falam assim, ai, eu aguento ficar lá no máximo uma noite, né? No máximo, assim, as pessoas querem ir, mas já vão contando a hora de voltar, né? Aí cada vez que alguém fala isso, eu penso assim, gente, mas por que vocês querem que eu vá? Já que vocês vão querendo voltar. Mas agora você já entendeu que, assim, você vai precisar de uma semana, né? Para aclimatar, né? Para entender o que a gente não está entendendo por aqui, né? Com certeza, né? Eu ouvi você falando, me fez conectar todas essas pessoas e conversas e ter um entendimento maior, assim, do que está faltando. Ô, Rê, a última pergunta que a gente tem para você é sobre a colagem. Claro, né? Que é o que nos conectou, que nos levou até você. E a gente quer saber, assim, o que a colagem significa para você? Como que você conta para os nossos milhares de ouvintes como que você ensina a colagem, né, através desse seu pensamento da colagem e o que você tem de bom aí dentro de você que todo mundo que te conhece não quer te largar nunca mais. E a gente fica querendo colar com você assim, ó, a vida toda. Ai, que delícia ouvir isso. Bom, vocês também tinham que me contar o que vocês encontram na colagem, que acho que é um amor que veio para ficar, né, Marina? Com certeza, casamento marcado e tudo. Casamento marcado. Você sabe que eu gosto dessa coisa híbrida, né? Que não tenho muita dificuldade assim com o bloco, tipo conhecimento de aquarela. Eu trabalho bastante com aquarela, né? Então fica naquela especialidade e na explicação e tudo que é muito puro assim não é meu lugar de construção. Eu não sinto potência nessa. Gosto muito quando as duas coisas não esperadas são colocadas para conversar. Eu acho que é porque é uma forma da gente inventar as regras dessa nova situação, né? Então você está um pouco mais liberado, né? E então sempre que eu posso, eu misturo uma coisa com outra, porque aí nesse terceiro lugar eu posso inventar sem a pressão do acerto e do erro. E ela começou exatamente dessa maneira, porque eu fiz gravura na Espanha, fiz na graduação e na Faculdade de Belas Artes ali, e as gravuras que eu gostava e que na hora que você vai imprimir, ela tem um processo, tinha algumas que imprimiam e não ficavam bem, e a tinta era boa, tudo era bom, e eu falava, ai, putz, mas esse lado eu imprimi ruim, ficou ruim, eu gostei só desse. E aí, quando eu entregava, né, isso já faz muito tempo que tinha que entregar para o professor e tal, eu falei, eu vou pegar tudo que sobrou, porque elas têm coisas boas, e eu vou juntar com outras. E comecei a fazer junções das melhores partes, junto com as partes que faltavam, eu completava com outros papéis, desenho. E no fim, assim, eu me lembro de não dar o braço a torcer, mas eu tinha gostado muito mais do que tinha saído na relação entre papéis, desenho e gravura. E eu gosto delas até hoje, assim. E foi uma coisa de falar, eu não vou jogar nada disso fora, vou aproveitar. E ela surgiu disso, assim. E aí eu entendi que era no encontro daquilo que não estava previsto para ficar junto, que me dava vontade de continuar trabalhando. E era ali que me dava ideia.
Então, acho que eu gosto muito do fragmento que não tem um entorno que tira a potência dele, assim, fala, onde que é o lugar que isso aqui está me dando vontade de fazer alguma coisa? É aqui, então recorta, faz, né? E onde é o outro? Junta. E esse exercício eu acho que vai até nesse livro de Itaoka, que agora é a colagem das vozes das próprias pessoas, que é tão maravilhoso poder a gente dar um passo para trás, assim, não ser o protagonista do trabalho, e poder colar vozes de muitas pessoas que têm coisas muito mais importantes para dizer, né? Então, acho que é um jeito de pensar colagem. Sabe, Renata, que uma das minhas maiores descobertas recentes é justamente isso, o quanto que o conceito de colagem é muito amplo, né? Porque a princípio a gente pensa na cola, o papel e você colando outro papel. Eu, pelo menos, pensava isso. E, no final das contas, isso pode ser extrapolado para muita coisa. Você, em sala de aula, mostra muitos exemplos de artistas que fazem intervenções na natureza, colocam, enfim, tudo que é, sei lá, tudo que a gente imaginar é possível juntar e se tornar algo diferente e ser uma colagem. Acho que isso é bem interessante. Porque também esse curso, né, eu acho que para mim o mais importante é que a gente consiga emancipar o próprio processo e sair fazendo. Então, às vezes a pessoa vai fazer um curso de colagem achando que mas de repente se você dá alguns passos para trás e mostra a colagem como junção de mundos improváveis, ela vai achar outros lugares que tem muito mais a ver com ela, e o mais importante é que ela vá seguir seu processo, né? Do que fechar numa única explicação. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, quando você cola coisas muito diferentes é colagem, quando você junta coisas que nem percebe que juntou, é tal coisa. Então, assim, é bacana, é uma maneira de pensar também. Eu prefiro esse olhar um pouco mais distante, sabe? Juntar mundos, porque eu acho que liberta todo mundo, liberta a gente, liberta o nosso processo, inclui todo mundo, né? Então, eu concordo com você, assim, eu acho que mais legal é pensar essa colagem muitos passos para trás, pensando que podem ser um jeito de pensar, um jeito de organizar, um jeito de propor e se fosse assim? E se eu cortar esse pedaço e juntar com esse, né? Acho que a gente fica mais atento ao mundo, né? Uhum. Do que ficar colagem é papel sobre papel que, sei lá, de repente pode ser também, mas também pode ser que eu seja um grande engodo nessa aula, né? Eu sou uma grande mentira, não sei fazer nada. Mas acho que as pessoas ficam contentes. Nossa, você Olha tem que altas você... fãs, né? Muitas e milhares. Ai, que Rê, delícia. olha o que você fez comigo, Rê. Você perguntou, eu vou te falar da minha experiência. Eu queria fazer uma arte, eu queria ter um hobby, né? Uma arte, nem sei se é hobby, mas eu queria ser uma pessoa que faz uma arte. E eu nunca fui muito boa de trabalhos manuais nenhum, assim, eu nunca fui boa de desenho, de nada. E aí eu pensei, trabalhando com a pedagogia Waldorf, uma escola que a base da educação é a arte, né? Comecei a pensar nas artes da escola. Pensei em fazer aquarela, pensei em fazer trabalhos manuais, mas na minha cabeça, tudo isso eu dependia de alguém, tinha pouca autonomia, porque eu dependia de alguém para me ensinar como que eu vou usar a tinta, principalmente que eles fazem crochê, tricô na escola, né? Não é? Eu não sou tão autodidata assim.
Aí, Rê, o mais engraçado que eu falo é que eu nunca acreditei assim nas drogas como essa coisa de liberar a mente, mas eu fui fazer uma cirurgia e precisei tomar uma cirurgia na boca e precisei tomar um remédio para ficar inconsciente, né? E aí, quando eu voltei para casa, eu ainda estava viajando do remédio e veio uma coisa na minha cabeça assim: colagem. É colagem que você tem que fazer, porque você vai fazer com autonomia. Olha que viagem, Rê. Nossa. Aí eu sabia que eu ia esquecer, eu sabia que eu estava drogada, que eu ia esquecer. Digitei na busca do Google, no meu celular e no YouTube colagem, mandei a busca e pronto, apaguei, dormi a tarde inteira. Aí eu falei, gente, é colagem, é isso aí, eu vou fazer colagem. E fiquei presa nesse universo de recortar e colar, recortar e colar. Até que passou um pouquinho de tempo depois, eu estava, eu seguia o Tomi Otaki no Instagram e vi eles falando de cursos, eu não sabia que tinha curso, aí eu fui ver, que cursos que tem aqui, que legal, aí tinha lá colagem, eu falei, é o universo falando comigo. E foi, aí eu me matriculei, foi assim que eu te encontrei, e no começo do curso eu não fazia nada. Justamente por quê? Porque eu já estava abalada emocionalmente com coisas assim mais fora do curso, né? De estresse mesmo, de muito trabalho, muita coisa. Eu chegava lá para dar, tipo assim, agora eu vou sentar aqui, vou cortar e colar. Aí uma professora loucona vem e fala: não, gente, é muito mais do que isso. E aí eu demorei um tempo para entender. Só que hoje eu enxergo que eu tava tentando me aceitar que eu tinha liberdade. Que eu, que eu não precisava cortar e colar, que eu podia fazer o que eu quisesse. E esse fazer o que quiser, ele deixa a gente muito sem rumo na vida, porque a gente está acostumado a ter regras. Então, isso para mim foi o primeiro passo assim que eu tive de um processo interno mesmo, muito grande de libertação, de que hoje qualquer coisa que tem regra eu já não quero nem saber, não quero nem continuar ouvindo, sabe? De tão avessa que eu fui ficando a regras, eu já sempre fui um pouco anarquista desde a infância, mas aí depois da colagem eu falei, gente, agora o céu é o limite, não tem, sabe? Assim, a gente pode fazer o que quer. Eu hoje enxergo o mundo como uma colagem mesmo. Todo lugar que eu olho é colagem. Qualquer coisa que juntou com outra é uma colagem. E o mais engraçado é que nessa sua apresentação agora, né, no último encontro, o que você mais fez foi apresentar muitas possibilidades de trabalho com muitas regras, mas só que quem construiu e desenhou as regras foi você mesma, né? Isso, exatamente. Então, você pôs muitos limites para você, mas são seus, né? E como foram, né? Tipo, é impressionante a quantidade de coisa que vai abrindo, né? De aberturas que você, né? De projetos que você está aí fazendo e flui com muita naturalidade, né? E a cabeça da gente vai trabalhando, eu percebo com a colagem que a minha cabeça vai trabalhando igual trabalho com a escrita. Quando eu estou escrevendo, querendo escrever um texto, que o texto vai nascendo dentro da gente, assim, eu sinto que a colagem é a mesma coisa. Aqueles homenzinhos que eu estava recortando para fazer uma coisa, eu já estou caminhando na rua, já pensei em outra imagem com aqueles homenzinhos em outro tipo de colagem, sabe? Assim, então, Gente, a gente tá a gente vai salvo. construindo dentro, né? Tá salvo para o resto da também vida, acho. não consegue Eu tomar um também banho acho. tranquilo. Derrame é viver. Né? Esse negócio o que eu vou fazer? Você fala, bom, quando que eu vou conseguir parar, né? Porque vira uma. Exatamente. Exatamente. Acho que tiram as desculpas, né? Porque, de certa forma, é fácil, tá tudo muito acessível, basta você querer, né? É engraçado isso que você está falando de em que momento que você consegue esse desejo de fazer um trabalho e você tem o desejo, tem tudo, mas
em que momento que você consegue começar a fazer, né? Assim, porque entre o que deseja e depois aquele momento em que muitas portas, muitos caminhos se abrem para uma construção, para um pensamento, eu sempre me pergunto como que a gente, esse lugar entre esses dois lugares, né? Acho que, bom, não sei, vocês são professoras, eu acredito muito na educação como... Você não é professora, então, Eu não sou. é escritora. Eu acredito muito na reunião entre pessoas para a gente possa se fortalecer nesse processo da pessoa conseguir fazer essa passagem, né, entre o que ela deseja e conseguir sustentar essa vontade de fazer. E como, então, lindo isso que vocês estão fazendo desses encontros, porque a gente pode falar, né, e às vezes é uma fala de alguém que conta uma pista, né, para o outro, né, um caderno que começa, um procedimento. Eu acredito muito nisso, então, que lindo, parabéns por isso, por essas conversas estendidas, sem muito, como fala, script, assim, né? A gente vai falando Rê, esses encontros, eles criam suporte e inspiração, né? Então, um vai alimentando o outro, assim. E também a gente vai criando coragem à medida que a gente vai vendo a coragem do outro, né? Eu acho isso super, muito bom. super. Uma pessoa que faz uma coisa, você fala, putz, acho que daria para eu fazer também, né? É uma abertura coletiva, né? A gente vai se contagiando, né? Com certeza. Que bom, né? Que bom. Que bom que a gente se contagia. Tomara que contagiemos muitos milhares. Que a gente se contagie com muito esse desejo ativo, né? De se responsabilizar pelo mundo, né? Sair do buraco do próprio umbigo e pensar né, em rede. Certeza. Sim. E, Renata, quais são os teus futuros projetos? Você tem trabalhado em algo específico agora? Conta pra gente. Eu trabalhei num projeto que começou durante a pandemia, que chamava Escoelita em Casa, que era uma bibliotecária do bairro do Queens, em Nova York, que cuidava da comunidade dela. E quando, com a pandemia, as crianças ficaram um pouco desassistidas, e ela criou, junto com uma educadora do museu também, a Escoelita em Casa, para atender as crianças imigrantes, dando aulas bilíngue de espanhol e inglês, mas também era muito em espanhol. E eles começaram a chamar professores e artistas de várias partes do mundo. E aí eu fui convidada pela minha amiga, Abel Falheiros, e a gente começou a dar aulas juntas para elas. Inclusive, divulgava aqui no Brasil, tinha crianças da Colômbia, de vários lugares, crianças que entravam sozinhas pelo Equador, e as crianças do bairro. E aí, quando a gente começou a dar muita aula lá, assim, muita não, mas muitas vezes nós fomos chamados, e aí, essa coisa professora que tem uma vontade de pensar uma unidade do que eu estou falando, o que eu quero falar com elas sobre, né? E a gente começou a organizar um curso que seria para qualquer pessoa, para qualquer idade, que se chamava Árvores da América, que era para justamente apresentar a potência das pessoas, né, da América, e que estimulassem a gente, que contagiassem, como vocês falaram, que encorajassem a gente em busca do nosso próprio fruto, que cada árvore tem um fruto para dar. Então, a gente se perguntava, qual o seu fruto? O que você nasceu para fazer aqui? E aí a gente organizou isso em assuntos, em perguntas, e isso não foi diretamente para a Escoelita, mas se transformou num curso chamado Comunidade do Afeto, que eu dou com ela. A Bel mora em Nova York, e
e a gente agora online dá juntas na Casa Contemporânea, aqui em São Paulo, e agora, mais nas próximas semanas, vai ter até a exposição desse curso. A gente já deu 2 cursos da Comunidade do Afeto, que surgiu dessa forma que eu contei, mas o legal é que o semestre que vem, esse curso foi comprado pelo Centro Cultural Vale do Maranhão, e a gente vai trabalhar com as professoras do estado do Maranhão. E eles também vão fazer o livro As Árvores da América em 3 idiomas, em português, inglês e espanhol. Então, a gente vai trabalhar com 30 professoras durante o semestre para replicar que elas podem, né, se interessarem, replicar esse assunto para outras professoras ou para os próprios alunos, mas é uma forma de, primeiro, nutrir as próprias professoras e delas pensarem nelas como pessoas que têm um projeto poético e onde que isso está. E o livro também, vai ter uma impressão disponível para pessoas também que não tiveram acesso ao curso, mas a gente vai gravar um videozinho explicando como pode usar o material. E é isso que a gente vai fazer o semestre que vem. Eu estou super feliz de trabalhar com as professoras. Eu trabalhei na Teia do Saber há muitos anos atrás e foi muito, muito... Eu fiquei muito feliz de trabalhar com uma quantidade de pessoas que fazem muito pelas pessoas e que nem sempre são tão reconhecidas e nem sempre tem o tempo para elas, né? Para elas pensarem nelas, né? Então, esse curso é para elas pensarem nelas, para depois poderem pensar, né, no cuidado do outro também. Então, é isso que a gente vai fazer. Ai, que bonito. Nossa. Agora eu estou querendo ser professora lá no Maranhão. É bonito. Quando ficar pronto, vou mostrar. A gente vamos brincar disso e vamos inventar tudo, né? A gente inventou tudo. Do que a gente queria que quisesse, assim, inventou tudo no sentido de que não tem muitas regras, é tudo meio precário e tudo meio das coisas que a gente acredita, que não necessariamente são verdades, mas que são os assuntos que a gente queria falar com as pessoas, né? Sobretudo agora que urgentemente um mundo precisa morrer né? E os nossos valores precisam ser revistos, né? Uhum. E eu e ela, nós éramos as primeiras pessoas que entendíamos que a gente precisava quebrar o nosso jeito de viver, né? E nada melhor do que conversar com os outros e inventar essas histórias para se quebrar, né? Se colocar num lugar de que tá tudo errado, né? Tá precisando mudar, tomar uma atitude. E começa por mim, né? Renata, você tá fazendo tudo errado. Repensa isso aí, Renata. Vamos para os quadros? O nosso primeiro quadro chama O que me faz mais genial, né? Então, Sandra, conta pra gente aí, Sandra, o que te fez mais genial nesses últimos tempos? Na verdade, foi hoje, tá? Então, foi algo que eu fiz hoje que me inspirou muito, que foi uma ida à feira. Então, assim, nesses momentos que a gente sai tão pouco, eu resolvi ir a uma feira que é um pouco maior, ele não fica bem perto de casa, fica um pouco mais distante, eu fui andando até lá, e foi muito engraçado, porque eu tenho uma relação com feiras desde muito criança. Eu me lembro de a minha avó me levando nessa feira lá em São Vicente, e foi muito engraçado que eu já estava me planejando para ir sexta-feira hoje, nessa feira, e nessa noite eu sonhei com a minha avó. Então parece que tudo meio que se conectou muito. Então teve essa questão afetiva, mas também chegando à feira,
é muito gostoso você ouvir as pessoas nesse dia a dia, assim, enfim, você ouvir alguma pessoa fazer uma piada aqui, outra pessoa falar dos tipos de vacina aqui no outro lado, aí você falando, pegando a dica de qual que é o melhor tomate para o molho de tomate. Então, isso me inspirou, esse movimento, e até queria fazer uma menção, a Thaís Ribeiro, que é do nosso curso de colagem, ela fez uma postagem muito linda ontem, no Instagram dela, falando de uma caminhada que ela tem feito diariamente no bairro dela, né? Meio que sem rumo. E eu achei isso muito legal de você se inspirar com esse dia a dia. Então, ela me inspirou e, enfim, tudo conectou. E você, Rê, algo te fazendo mais genial nos últimos tempos? Olha, eu acho que esse encontro no dia de hoje foi amorosa. legal. É inesperado. E, tipo, né, que é juntar duas pessoas que têm afinidade, que têm vontade de construir coisas e pensamento. E isso dá uma energia, né? Energiza todo mundo, contagia, como vocês falaram. Que é a mesma coisa que, né, a comunidade do afeto, essa ideia de juntar com uma amiga que está na mesma situação de querer desconstruir as coisas e vamos pensar coisas que ninguém deu para a gente, que a gente está sentindo falta, e vamos fazer, né? Que eu acho que tem a ver com o que você, Marina e Sandra, estão se propondo, né? E sustentando, né? Então... É verdade. Obrigada, Rê, que amorosa. O que eu vou falar também de que está me fazendo mais genial tem a ver com esse encontro, né? Na minha pós de escrita, uma das matérias que a gente faz é a oficina, que a gente escreve e os nossos colegas leem nossos textos e fazem comentários, sugestões, né? E isso tem, todo curso de escrita a gente passa por isso, né? Mas a oficina é mais intensa porque são mais pessoas, os comentários são mais objetivos e tudo. Então eu acho isso muito bom por duas coisas, assim, a gente vai aprendendo a colocar o nosso ego bem no lugar dele, assim, né? A gente vai tendo muitas lições sobre isso e também como que esse encontro é importante, assim, porque quando a gente enxerga o outro, a gente aprende a enxergar a gente também, né? Então, não só o meu texto e os comentários sobre o meu texto, mas poder ter esse olhar para o texto do outro, né? E como a gente vai aprendendo a fazer isso de maneira carinhosa e respeitosa, mas aprendendo a ser sincero de maneira respeitosa, é um ensinamento muito além da escrita, né? Então, isso tem me feito mais um tiquinho mais genial. O nosso próximo quadro é a minha amiga genial. Você tem uma amiga genial para compartilhar com a gente, Sandra? Sim, hoje vão ser duas amigas geniais. São duas amigas da época da faculdade, a Thalita e a Mariana, e a gente se reconectou muito mais durante esse período de pandemia, né? Então, cada uma em uma cidade e todas, de certa forma, muito angustiadas com esse período que a gente está vivendo, então virou um espaço de muito acolhimento, de muito afeto, e também a literatura nos uniu ainda mais, porque a gente criou um pretexto para se encontrar, que são os encontros para discutir os livros. Então, a gente criou um clube do livro entre nós três, então tem sido muito gostoso, de certa forma, lembrar tudo aquilo que a gente viveu há 20 anos e saber que essa adiante. Se renovou em outras vertentes, em outros assuntos, então é muito legal esse tipo de reencontro. E você, tem uma amiga genial para compartilhar com a gente? Eu acho que é a minha amiga da comunidade do afeto que construiu isso tudo, que é tão gostoso para a gente, que é a Bel Calheiros, e que a gente passou a pandemia juntas, embora muito distantes, né, e fisicamente, acendendo fogueiras ali, criando um ateliê, trabalhando juntas online, e depois o curso,
e muitos outros projetos, né, de comunidades. Então, acho que ela é a minha amiga que também me salvou na pandemia. A minha amiga, que eu vou compartilhar com vocês, é a Tati, que parte do nosso clube do livro agora também. A Tati foi minha colega de escola e uma das minhas melhores amigas quando eu tinha 13 anos, e a gente se reencontrou agora no Instagram, nesse mundo das mídias sociais, e a Tati abraçou nosso clube do livro, ela participa, ela divulga, ela lê nossos textos, ela é uma apoiadora fundamental, assim, né? E a gente falando desses encontros foi algo que me fez pensar muito na Tati, assim, também. Ela é uma presença importante para ajudar a gente a seguir adiante. Super animada, né? Muito legal. Super apoiadora da iniciativa local. O nosso próximo quadro é a genialidade de Jerico. Sandra, fez alguma coisa que parecia genial, mas nem tanto na vida? Na verdade, essa genialidade de hoje vai ser mais um mico que eu passei, e até aproveitando o momento da faculdade que eu acabei de contar para vocês, essa amizade, foi um episódio apresentando trabalho. Eu nunca gostei de me expor muito. Eu sempre tinha uma crença limitante de que eu não sabia me comunicar bem, e isso fazia com que cada momento ali de apresentação fosse um inferno para mim. E aí, em determinado momento, já no último ano, a gente tinha que apresentar um trabalho no anfiteatro da faculdade. E nesse espaço ali, em que toda a turma, as duas turmas unidas ali para me ver dentro desse palco, eu achei que eu estava arrasando, né, na minha apresentação, e era um tema muito chato de, sei lá, teoria política. E aí, nisso, depois que eu terminei, o professor rindo, ele fala assim: nossa, Sandra, tá tudo bem com você? Você tá chorando? Eu acho que eu estava tão tensa nessa minha explicação que acho que a minha voz estava trêmula enfim, acho que a minha própria expressão corporal também mostrava que eu estava desesperada, e aí toda a classe deu risada. Todo mundo deu. E isso, para mim, foi um episódio assim, de muito, sei lá, eu acho que só naquele momento confirmou que eu sofria com isso, né? E aí depois na minha carreira, depois, eu também nunca gostei muito de me apresentar, e hoje em dia, aqui nesse espaço, de fazer esses podcasts, de ter que fazer live, de ter que me expor muito mais, fez eu perceber que não é tudo isso, e que, na verdade, o problema maior era o tema. Eu odiava o que eu falava, eu não me conectava com aquilo, e aí não tinha como eu fazer bem. Então, acho que foi um grande ensinamento essa reflexão aí. E você, Rê? Nossa, alguma coisa já fez, alguma vez já fez uma genialidade de Jerico na vida, assim? Nossa, gente, que eu mais faço, né? Mas eu me identifico muito com isso, assim, eu tive já muitos problemas para falar em público, e sofria muito, e eu fico pensando agora, porque e passei muitas situações embaraçosas, né? Porque você transforma aquilo numa energia que, né, dá um valor para a coisa, né? Mas acho que eu vou falar uma outra coisa, que acho que tem a ver também com o encontro, que eu fui convidada para fazer né, a gente falei que gosta de ler e tal, e vocês, enfim, o assunto aqui também são os livros, e vocês são escritoras, e aí eu fui convidada para participar de uma exposição coletiva chamada Biblioteca Floresta, que era muito linda, até ia acontecer de novo, enfim, uma das coisas. E um dos trabalhos era de uma amiga querida chamada Simone de Moraes, que chama Biblioteca Ausente, porque isso era em cima de uma biblioteca que existia, que foi aberta dentro de um museu, e não tinha livros escritos por mulheres. E então a gente construiu a biblioteca ausente.
E eu sempre me achava que eu lia o fulano, que eu lia o ciclano, e aí eu fui dar uma olhada na minha prateleira de livros e simplesmente não tinha livros escritos por mulheres, praticamente. Então, foi um vexame, assim, um tapa na cara, né? Fala assim, olha isso que está bem na sua frente, né? Uma mulher que trabalha com literatura e não lê as outras mulheres. E então, desde então, durante a pandemia, eu fiz um trabalho, eu li, eu só li mulheres durante a pandemia toda e fiz um trabalho que ainda estou fazendo, eu leio e desenho depois, porque vai virar uma outra história, papapá, porque sempre vira as histórias que a gente inventa, mas era a minha genialidade de Jerico, acho que tem a ver com esse grande equívoco que a gente não percebe, né, Rê? A gente não a percebe. gente não procura as mulheres para a gente se e o tanto que mudou conhecer. A minha relação com a literatura a partir do momento em que eu acordei, que eu lia os caras bambambãs, né? Tipo, e não me interessa tanto, não ia falar não me interessa para nada, me interessa, óbvio, mas assim, já não são as prioridades. A minha genialidade de Jerico, para variar, é a única que é genialidade de Jerico mesmo, né? Que vocês ficam sempre dando um jeito de passar menos vergonha que eu, mas vamos lá. Eu pensei numa genialidade de Jerico relacionada assim com a liberdade, com a criatividade, com esse colar mundos, né? E aí eu lembrei de quando eu era criança, e pensando nas minhas professoras também, né? Quando eu estava no primeiro ano, assim, eu tive a brilhante ideia de fazer um presente para minha professora e eu escolhi fazer um perfume. Aí o meu perfume era assim. Eu peguei um vidro de maionese vazio, né? Esse era o recipiente do perfume. E dentro do vidro eu coloquei água, eu coloquei álcool, eu peguei sabonete e pus lá dentro para derreter e fazer o cheiro. Eu peguei outros perfumes da minha mãe que eu achava gostosos, eu misturei tudo que eu pude misturar. Fiz uma embalagem, colei um rótulo em volta, assim, perfume, escrevi perfume, alguma coisa assim, fechei bem fechadinho, peguei um cotonete, que era para ela molhar o cotonete e passar o perfume, já que o vidro de maionese tem a boca larga, né? Embrulhei tudo numa sacola, fui levando assim para não derramar, né, no meio da rua. Entreguei para a professora de presente. Colei uma florzinha que eu achei. Olha que genuíno, gente. Não, colei nego. uma florzinha e Maravilhoso. dei para a professora. E lembro, não me esqueço da cara da professora abrindo o perfume, cheirando, né? Aquela coisa horrorosa e falando: nossa, que delícia! Eu vou passar lá em casa depois que eu tomar banho. Olha, foi boazinha com você, né? Poxa, foi. E o mais legal é que tudo é o efeito bumerangue a vida, tudo que vai e volta, né? No meu último ano que eu dei aula, o ano retrasado que eu dei aula presencial, eu ganhei um presente de uma aluna que veio de casa, só que dessa vez, graças a Deus, era um vidrinho pequeno. Ela veio de casa e falou assim: Miss Marina, eu trouxe para você um presente muito especial que eu mesma que fiz. Eu achei isso natural numa escola Waldorf e as crianças que fazem mesmo, né? Aí ela me tira o vidrinho e eu pensei, que será isso, né? Eu falei, e o que é esse presente a ela? Um perfume, fui eu mesma que fiz. Aí eu lembrei na hora da minha professora do primeiro ano e falei, nossa, as crianças já estão aprimorando mais as habilidades delas. Eu fui mais cruel com o meu. Você passou na hora? Eu não passei, professora. Eu agradeci, eu agradeci, falei muito obrigada, guardei o presente e levei para casa. Eu nem dei desculpa de passar, mas era gostoso. Eu não passei o perfume, mas eu deixei ele aqui perfumando porque ele era gostoso. Eu botei aquela madeirinha que faz cheirar o ambiente, sabe? Porque ele era gostoso. Não era da mesma empresa que o meu. Foi mais aprimorado esse.
E o nosso último quadro é a dica genial. Tem uma dica, Sandra? Tenho, e é um livro, dessa vez eu queria falar a respeito do Vida Criativa, da Elizabeth Gilbert. É um livro que fala sobre criatividade, inspiração, arte, sem ser aquela coisa muito autoajuda. Eu achei gostoso de ler, muito inspirador, porque ela trata a arte, toda essa questão de criar coisas novas de uma maneira leve e que todo mundo pode fazer. Então, eu achei muito gostoso. Foi uma leitura que eu fiz ainda esse ano e que eu espero, sempre que puder, dar uma revisitada, porque foi muito gostosinho de ler. E você, Rê? Dá uma dica pra gente. Aí eu vou dar a Lélia Gonzalez, que é esse livro que tem os textos dela, né, por um feminismo afro-latino-americano. Que você leu o trechinho no começo, eu né? li o trechinho, é organizado pela Flávia Rios e Márcia Lima. E eu vou dar seria minha sugestão, porque a gente, né, como disse Angela Davis, a gente, tipo, vocês têm a Lélia Gonzalez e vocês leram. E aí eu fui ler e foi um banho, porque você vai vendo aquele Brasil dos anos 80, anos 90, e toda a naturalização que existia em cima, né, da dor das pessoas, e como ela traz hoje, a gente olhando, né, desde 2021, olhar para isso e ver a situação, foi muito forte para mim, que vivi esses anos e assisti muito desses comentários e tudo. Então, que existia, né, essa mulher, essa pensadora, batalhadora, falando já para a gente, né? Essas pessoas que não cansam de explicar, de tentar que a gente escute, né? E acho que recomendo, porque mesmo que sejam artigos avulsos, que se leia do começo ao fim, porque a sensação que dá no final com as entrevistas, entender o corpo desse trabalho é transformador. Ela me acompanha agora. Quero ver o que ela vai fazer você desenhar. Eu já estou desenhando o próprio livro, né? Faço. Bom, a minha dica, eu vou dar a dica do livro de colagens da Beatriz Milhazes. Eu gosto muito do trabalho dela, foi uma das primeiras vezes que eu percebi a colagem assim em obras que eu gostava, porque ela cola os papéis de bala, de chocolate, isso me chamou muito a atenção há muitos anos, né? Quando era tudo mato, eu não sabia nada. E o livro de colagem dela me encantou muito, porque ele também me trouxe assim essa primeira proximidade com esse sentimento de que eu também poderia fazer arte, assim, a arte não era só para alguns escolhidos, né, no mundo. E o outro livro que eu queria indicar é o do Vicky Muniz, que é um artista que me encanta muito por essa liberdade que ele tem de trabalhar com materiais diversos e tamanhos diversos, né, e fazer colagem, né, ele faz colagem, no meu ponto de vista, com a sucata, com a comida, com cristais, diamantes, né, com açúcar. Então ele tem muitos trabalhos muito significativos, assim, eu considero até bem políticos, e me encanta muito. Então é isso, Renata, você quer terminar com o outro trechinho da Lélia que você separou para a gente? Quero. Eu fiz uma colagem de 2 trechinhos, tá? Então Isso. tem a livre, mas ela diz... É importante distinguir o seguinte: projeto pessoal não quer dizer individualismo, não. É você se ver na sua dignidade de ser humano. Você, enquanto pessoa, tem que buscar crescer, desenvolver-se também. E aí eu colei aqui.
Você constrói sua vida pessoal, você tem possibilidade de ser universal, humano, de entender o todo, de sentir esse todo dentro de você. E ela fala sobre esse cuidado de ir no seu tempo, né? Porque ela fala assim, porque aí a gente cansa, mas a gente não morre na praia. Então eu acho muito bonito a questão da medida, da gente não cair na desmedida, mas seguir na trajetória. Maravilhosa, muito demais. Obrigada. Muito obrigada, Rê. Eu que Nossa, agradeço foi muito. muito gostoso, Renata, ter você aqui. Foi meu momento genial do dia. Ah, que Agradeço maravilhosa. Que delícia, Rê. muito. Agradeço Bom, muito. para os nossos milhares de ouvintes, a gente, antes de terminar essa conversa gostosa, a gente queria convidar todo mundo que tiver interesse para participar do nosso clube de leitura, que o nosso clube a gente lê mulheres, né? As Amigas Geniais, e das nossas oficinas de criatividade, que a gente vai começar a fazer em julho, unindo a escrita e a colagem, inspiradas pela nossa professora genial. E no nosso clube de leitura, a gente tem 2 eventos por mês. O clube de leitura de mulheres escritoras é na primeira semana do mês, e o clube de leitura de quadrinhos é na terceira semana do mês. E todos os eventos estão no Simpla, é só acessar o nosso link na bio, As Amigas Geniais, no Instagram, e se inscrever e vir ser genial com a gente. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, com sugestões, comentários, convites para mediações e conversas sobre leitura, é só entrar em contato com a gente nos @asamigasgeniais no Instagram ou e-mail asamigasgeniais@gmail.com. Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga e um podcast para ser genial.